Olá, alunos do sexto ano. Essa semana nós vamos falar novamente sobre frações. Então, o que é fração? Fração, quando você fala em fração, você está falando em pedaço, numa parte, em alguma coisa que não está inteira. Então, a fração é quando a gente divide alguma coisa em partes iguais. Então, a fração é algo que não é inteiro. Vamos lá, então, fração. As frações correspondem a uma representação de parte de um todo. Então, fração, ela é a mesma coisa que divisão. Ela determina a divisão de partes iguais. Cada parte é uma fração do inteiro. Fração lembra para a gente pedaço. Então, igual a pizza aí, ó, ela está dividida em 8 pedaços, não é isso? Então, aquele pedacinho saindo ali é 1 de 8. Então, a gente fala 1/8, 1 de 8. Na fração, a parte de cima é sempre numerador, a de baixo, denominador. A parte de cima é o que multiplica, a parte de baixo, denominador, divide. Além da fração fazer a gente pensar na divisão, nós podemos pensar numa razão. Quando eu falo assim, 1 está para 8, ou 1 de 8. Então, 1/8 é um pedaço de um todo que foi dividido em 8 partes. Então, é muito importante a gente lembrar que no termo superior é o numerador, aqui em cima o numerador, e o termo de baixo, termo que divide, o denominador. Vamos ver agora os tipos de fração. Eu tenho 3 tipos de fração. A fração pode ser própria, imprópria ou aparente. Vamos ver como que é cada um deles? A fração própria é a fração mesmo. O numerador ele é menor que o denominador. Então, ela representa um pedaço de alguma coisa. Que nem aqui eu tenho uma pizza inteira que eu dividi em 3 pedaços. E eu peguei 2/3. Então, 2/3 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Agora, a fração imprópria, ela é imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Quer dizer, eu tenho parte inteira nisso aí. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá continuar na mesma divisão. Eu dividi o inteiro em 3 partes. Só que eu peguei um inteiro inteiro, as 3 partes de um inteiro, mais 2 partes de outro. Então, eu peguei 5/3. Então, essa fração é uma fração imprópria porque ela tem parte inteira. E fração aparente é aquela fração em que o numerador é múltiplo do denominador. Na realidade, ela parece uma fração, ou ela virou uma fração porque para mim mexer com ela fica mais fácil em fração, mas ela na realidade é um número inteiro. Então, que nem no caso aqui eu tenho 6/3. Então, 6 dividido por 3, 2. Então, ela representa um todo. Então, por isso que a gente chama ela de aparente. Fração mista ou número misto é aquela fração imprópria que a gente, em vez de escrever como fração simplesmente, a gente misturou as coisas, pois em número e em fração. Aquele mesmo exemplo lá do outro slide, 5/3. Eu posso escrever 1 inteiro e 2/3. Igual está aqui, ó, 1 inteiro e 2/3. Agora, fração equivalente, quando você vê essa palavrinha equi, é sempre, quer dizer, igual. E valente porque eles têm o mesmo valor. É quando duas frações têm o mesmo valor. Bom, fração é uma divisão, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos continuar com os mesmos 2/3. Eu gostei dos 2/3, vocês viram, né? Se eu, em vez de dividir em 3, eu dividir esse inteiro em 6 partes, olha aqui, ó, não é o mesmo tanto? É o mesmo tanto, só que aqui eu tenho 2/3, aqui eu tenho 4/6. Então, como elas representam o mesmo tanto, a gente chama de fração equivalente. E qual que é a diferença entre elas?
Aí entra a fração irredutível. Fração irredutível é aquela quando numerador e denominador são primos entre si. Não dá para mim diminuir mais, não dá para mim enxugar, simplificar essa fração. Porque quando eu tinha aqui 4/6, eu posso dividir por 2 aqui e aqui, eu saio em 2/3. Aí 2/3 não tem mais como eu reduzir. Então, 2/3 é uma fração irredutível, que nem 16/9. Então, para a gente tornar uma fração irredutível, a gente tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Se você quer dividir por maior número possível, você tem que pegar o maior divisor que seja comum aos dois números que você está mexendo. E como que a gente faz para comparar fração? Comparação de fração. Se duas frações elas tiverem o mesmo denominador, então aí fica fácil. Aqui ó, o exemplo. 4/5 e 2/5. Quem é maior? Se eu dividir o inteiro no mesmo número de partes, é só eu comparar normalmente o numerador. É muito melhor se eu peguei 4 pedaços de 5 do que se eu peguei 2 pedaços de 5 de um chocolate, né? Então, 4/5 é maior que 2/5. Lembrando aqui, ó, o sinal maior, menor, o bocão fica aberto para o lado maior, a pontinha para o lado menor. Então, 4/5 é maior que 2/5. E se as frações têm o mesmo numerador e possuem denominador diferente? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o mesmo numerador, 8 e 8. Mas aqui o denominador é 9 e aqui o denominador é 5. Então, quem que é maior, quem que é menor? Olha, se eu dividir em menos partes, então, eu pego mais pedaços. Se você dividir uma pizza em 6 pedaços e você pegar 3, você pegou metade da pizza. Mas se você dividiu essa mesma pizza em 8 pedaços e pegou 3, você pegou menos da metade, não é mesmo? Então, o maior denominador é a menor fração. Para a gente comparar outros casos, a gente deve deixar as frações com o mesmo denominador. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou achar um múltiplo que seja comum para os dois e vou escrever uma fração equivalente com aquele denominador para cada uma delas com o mesmo denominador, com um múltiplo que seja comum aos dois. E para mim transformar decimal para fração. Então, olha lá, ó, você escreve a fração onde o numerador é o número decimal sem a vírgula. E o denominador, a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Olha o exemplo aqui, ó, 0,693 milésimos. Que como é que eu escrevo? Eu esqueço da vírgula, escrevo o número como se não tivesse vírgula. 693 dividido ou sobre, né? Isso aqui é o mesmo que eu falar, é um traço, pode falar que é um traço de divisão. Se eu tenho 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Olha o 0,75. 75 sobre 100. Aqui dá para mim simplificar, dá para dividir por 25. Aí eu fico com 3 quartos. 3,3. 33, escrevo sem a vírgula e divido por 10, 100, 1000, conforme quantas casas tenha depois da vírgula. E o contrário, para mim transformar de fração para decimal. Para fração para decimal, é só fazer a divisão. Você vai pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, olha lá, por exemplo, 2/5. Você vai pegar o 2 e dividir por 5. É aquela história lá, né?
2 não divide 5, você vai pôr 0, vírgula, vai pôr 0 na frente do 2, aí vai ficar 20 dividido por 5, você vai achar 4. 3 oitavos, então você vai pegar o 3, dividir por 8, você vai achar 0,375. E como que eu vou calcular a fração de um todo? É muito simples, gente. O numerador é aquele que, ó, n está perto de m, é o que multiplica. E o denominador é o que divide. Então, você vai pegar o seu todo. Então, por exemplo, aqui, ó, 2/5 de 30. Eu vou pegar o 30 e vou dividir por 5. Vou achar 6. Aí, esse 6 eu vou multiplicar por 2. Guarda aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 2/5 de 30 são 12. E porcentagem? Você já ouviu falar em porcentagem, que tem esse símbolo aqui? Porcentagem, quer dizer, por 100. É uma forma de eu transformar o número numa divisão por 100. Então, o número é dividido por 100. Esse símbolo significa que aquele número é o numerador de uma fração de denominador 100. Por exemplo, 7% é 7 sobre 100. Quando a gente quer saber a porcentagem de alguma coisa, é só multiplicar, achar aquela fração. Então, eu vou multiplicar pelo numerador, dividir pelo denominador, que é 100. E dividir por 100 é o quê? É andar a casa com a vírgula. É só eu voltar 2 casas com a vírgula. Então, é isso. Com isso, eu tenho certeza que dá para vocês fazerem o PET volume 4. Vamos, então, ficar firmes aí. Vamos tentar fazer as atividades e, assim que fizerem, abre o vídeo de correção e vamos corrigir. Até mais!